Boa tarde, queridos e amados, e bem-vindos uma vez mais para o nosso culto Emergir. Nós somos a igreja Southside Uniting Church, servindo a Cristo e a comunidade cristã aqui em Brisbane, no sul de Brisbane. E eu estou muito alegre de tomar esses momentos para falar com vocês e edificar as suas vidas na realidade de Jesus Cristo e o que nos está falando o apóstolo Paulo este mês, durante o mês em qual nos enfocamos no livro de Filipenses. Nós temos hoje uma boa oportunidade, queridos, de ouvir um pouquinho sobre a humildade cristã e entender também o que era que o apóstolo Paulo estava plantando nessa primeira igreja e como é que foi que ele estava sementando, então, um ministério que ia ter uma marca para todos nós na igreja moderna até hoje em dia. Então eu vou pedir vocês tomar esses momentos agora para fechar os olhos, baixar as cabeças, assim que nós podemos orar para o Senhor e convidar Ele que seja parte de nosso espaço agora neste momento. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradeço pela sua presença neste lugar, em qualquer parte do mundo onde nós estamos. Querido Deus, eu pido que sua presença nos fale através das palavras do apóstolo Paulo e do pastor Estevão. E, Senhor, que nós possamos entender o que é que você tem para cada um de nós. Oramos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e o povo de Deus diz amém. Gente, essa palavra de Filipenses é uma palavra que, para mim, fala muito sobre a situação em qual nós encontramos hoje em dia. E que interessante que esta leitura foi uma das leituras escolhidas para o leccionário. Como parte da Uniting Church em Austrália, muitas das nossas igrejas seguem o leccionário como um hábito para poder, então, abrir a Bíblia juntos até que nós estamos dispersos. Então, de vez em quando, nós, como uma igreja de parte da Uniting Church, do movimento da Uniting Church, nos gosta também juntar com eles em isso. E quando nós leímos que este mês as leituras vão ser do livro de Filipenses, nós pensamos, bom, que joia, nós vamos então gostar muito abrir isto, por causa que nesta carta o Paulo nos está falando sobre missão. E estes versos, que nos falam especificamente sobre a humildade cristã, para mim eu sinto, nos estão falando para os de nós que estamos sofrendo por causa da crise da pandemia neste momento. Então eu espero que essas palavras sejam palavras de coragem para vocês e que vocês sejam bem-aventurados através disto. Vamos então abrir as nossas Bíblias juntas no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 13. Filipenses 2, versos 1 a 13. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um que cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas envaziou-se em si mesmo, vindo o seu servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer
quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Amém. Queridos e amados, uma coisa que eu quero dizer para vocês hoje é que nós temos que ouvir muito bem o que diz o apóstolo Paulo, que o vencedor é Jesus e que nós, em tudo que fazemos, não somos tão capazes para vencer a crise que estamos passando agora em só nós mesmos. Nós precisamos não comparar-nos aos outros, mas sempre lembrar que temos um Cristo que vive em nós e que está fazendo a sua obra santa através de nós. É isso o que o apóstolo está dizendo para os filipenses. Agora, nós temos que lembrar que esta parte daqui, estes versos, especificamente os versos 9 em frente, são parte de um canto, um hino que as igrejas cantavam nesse dia. Agora eu quero tardar um momentinho para falar com vocês sobre louvor. O louvor é uma coisa que nas nossas igrejas nós entendemos muito, por causa que os brasileiros gostam cantar, não é? E eu acho que é assim a verdade para vocês em Angola, Moçambique, no Portugal, em várias partes do mundo. Mas eu não sei, eu não tive igreja lá nesses lugares, mas eu sim me lembro muito bem da minha igreja no São Paulo e como que era que o povo cantava e gostava louvar ao Senhor. Por isso é que hoje em dia eu gosto de compartilhar com vocês muitos dos louvores que estão saindo do Brasil, por causa que eu posso ver o coração de louvor que está aí comunicando através dos salmistas e os artistas dedicando-se para fazer esta obra em nome de Jesus. O que nós vemos aqui nesta leitura, queridos e amados, é que 2000 anos atrás a igreja também cantava. Talvez não com instrumentos de rock, talvez não com vozes bonitas. Em realidade, o que eles cantavam provavelmente era mais como um cântico, como nós vemos com os curas nas igrejas católicas, em qual uma pessoa começava com uma palavra e o resto do grupo dizia este coro várias vezes. E este coro é o coro que declara que foi através de Jesus Cristo que Deus trouxe a nossa salvação, que Deus venceu da tumba e da morte. E foi através desse louvor que nós entendemos o que foi verdadeiramente pela uma das primeiras vezes, como que é que essa jovem igreja, comunidade cristã, louvava ao Senhor. E o Paulo quer que eles se lembrem disso. Agora, um problema que eu tenho com o louvor em muitas das igrejas do mundo é que muitas vezes nós estamos cantando ou dizendo as palavras sem pensar o que é que está dizendo lá. Eu fiquei muito alegre quando de repente eu descobri um dos louvores do Fernandinho que estava dizendo: Deus está aqui ao início desta temporada de pandemia. E por quê? Por causa que isso foi um louvor que chegou em bem tempo. Agora, isso não significa que nós deveríamos parar de cantar os hinos antigos, bonitos que sempre cantávamos antes. Um dos meus hinos mais favoritos é Quão Grande é o Amor de Deus. E eu sempre, quando eu estou ouvindo essa canção, cantando essa canção, a minha esposa e eu vamos cantar essa canção amanhã, num dos cultos para pessoas maiores de idade que vamos fazer amanhã em Uronga. Eu sempre sinto a presença de Deus lá conosco. Não, o que eu estou dizendo agora é que é muito fácil, quando nós estamos passando por tempos de crise e dificuldade, de esquecer e que nós temos que lembrar que tem um louvor que é contemporâneo e relevante para a situação em qual eu estou passando agora.
Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Por causa que, gente, nós temos que convidar Jesus Cristo de ser parte da situação que estamos passando. Nós não podemos dizer, Deus estava comigo quando eu estava lá na igreja, quando eu estava lá com a família, quando eu estava lá com esse povo cristão e nós estávamos adorando a Deus, mas agora que eu estou aqui sozinho, talvez eu estou isolado em casa por causa da regulação do governo, talvez eu não posso ir para a igreja por causa da minha saúde. Eu não vou dizer que Deus não está comigo mais. Em vez, eu vou agora desafiar para vocês entender que Deus está com vocês agora, neste momento. E como diz o Paulo, que Jesus é o vencedor que vai vencer esta situação que estamos passando agora. Olhando bem aqui o verso 12, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Muitos de nós estamos sentindo a ausência de cultos, de ficar com amigos, com família, de ter o grupo de estudo bíblico, de ter juntas com os nossos amigos, situações em quais nós temos a oportunidade de testemunhar na nossa fé. E talvez estamos sentindo um pouco frustrados que nós não temos isso, que já por 8, 9 meses estamos passando essa situação. Mas, queridos, o Paulo diz para os filipenses que nós temos que obedecer não só na presença, não só nesses momentos em quais espera ter testemunho, louvor, edificação, mas também nos momentos em quais nós sentimos essa ausência. Agora, talvez você está dizendo, mas pastor, como eu vou fazer isso? Ok, então eu vou dar para você alguns tips, tá bem? Primeiro, se você está isolado em casa, uma coisa muito fácil de fazer é entrar no YouTube e ouvir os sermões. Tem muita gente, eu sempre estou admirado, eu vou lá no Facebook, eu vou no YouTube e eu posso encontrar com uma pesquisa bem breve, igreja no meu bairro, igreja na minha cidade, e eu posso encontrar lá. E talvez você vai encontrar pessoas ou louvores ou situações que você não sabia estavam lá, aí onde mora você. Segunda coisa que você pode fazer é tomar essa Bíblia e abrir a Bíblia e deixar que Deus te guia. Uma coisa que eu estou fazendo é que eu estou lendo de volta pelos evangelhos. Nos meus estudos bíblicos, eu sempre me enfoquei muito nas cartas do Paulo. E eu sempre sentia como talvez eu gostaria de ir lá entender mais um pouco dos evangelhos, entender mais um pouco da história de Jesus Cristo. Eu preguei tanto sobre Jesus e do evangelho, mas eu queria que os evangelhos me falem a mim, na minha vida. Então eu quero desafiar vocês a fazer o mesmo. Tomar uns 5 minutos, 6 minutos para abrir lá. E se você quer, eu lhes aviso, começar com o Evangelho do João. Que no Evangelho do João vocês vão encontrar, tem uma riqueza lá sobre a vida de Jesus Cristo. E deixem que Jesus fale nas suas vidas, que Ele testemunhe nas suas vidas, que Ele abre o seu coração para entender a sua vontade e o seu propósito na sua vida. A terceira coisa que nós podemos fazer, como eu disse a semana passada, é muito fácil. Nós podemos tomar esse aparato, o telefone. Isso não é só para olhar em Instagram. Isso não é só para olhar em Facebook. Isso também tem aí uns números, né? E nós podemos marcar aí um número de um amigo, um colega, uma tia, um tio, um vizinho, um primo, uma prima, um irmão.
uma irmã e dar uma ligada. Pedir para eles como vão. Está tudo bem. Vocês precisam de uma ajuda. Eu posso orar por você. Queridos, eu já disse antes e eu vou dizer muitas vezes. Eu nunca encontrei nenhuma pessoa ateísta, muçulmano, budista, que quando você oferece orar por eles, eles negam e dizem que não. Talvez eles não oram com você, talvez eles não ficam lá, possivelmente não fecham os olhos nem fazem coisa assim. Mas quando você oferece com sinceridade do coração, irmão, eu quero orar por você, eles deixam muitas vezes. E tem um poder em isso. Por causa que para mim a oração é uma coisa poderosa e bonita. E é uma coisa que nós precisamos muito agora nestes momentos. Então, havendo dito isto, vamos terminar com uma palavra de oração. E eu espero que o Espírito Santo fale com vocês, comunique com vocês. E lembrem-se, por favor, vocês podem entrar na internet, encontrar louvores, encontrar igrejas, encontrar sermões. Vocês podem ligar os amigos, falar com gente, orar pela gente. E vocês podem abrir a Bíblia e encontrar aí como é que Deus está falando com vocês. Nós não deveríamos só obedecer quando estamos em comunidade cristã, com amigos, com família, mas em tudo que fazemos, em nosso cada dia. Por isso é que Jesus diz para nós, quando orar, nós não oramos, agradecemos pelo pão que nós comemos só uma vez por semana, ou o pão que nós comemos só quando estamos junto com os outros cristãos, com os outros crentes. Nós agradecemos a Deus pelo pão diário, e esse pão tem que ser também parte da nossa obediência, quando nós podemos então testemunhar da fé que nós temos no nosso coração e da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Pois, queridos e amados, vamos então terminar com uma palavra de oração, mas antes disso, como sempre, vocês estão convidados para ser parte do nosso grupo Facebook. O enlace vai estar aí embaixo na descrição. E para os de vocês que são novos para o nosso canal, por favor, inscrevem-se. E assim vocês podem receber as notificações do nosso grupo Facebook, do nosso grupo YouTube e da nossa igreja no nosso sítio web. Bom, vamos orar. Querido Pai, eu te agradeço por esses momentos que nós convidamos juntos. E eu pido que sua presença pode estar com todos nós. Eu pido que você abençoe cada pessoa que está ouvindo ou olhando esta mensagem. E, Senhor, que você abra os corações deles para que eles entendam a sua benção, o seu amor, e que você está com nós todos os dias. Que nossa obediência, Senhor Deus, não é só de vez em quando, mas deve ser uma prática de cada dia. E que você está abençoando nós com o seu coração tão bom, Senhor Deus. Que você nos ama e que a sua presença e a sua benção vai nos seguir até nesses momentos de crise. Eu pido pela sua consolação nas vidas deles e que você continue abençoando todo o seu povo até esse momento em qual nós nos encontramos de volta juntos, seja na igreja, seja como família, como comunidade ou nos enlaces online. Eu te agradeço por tudo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.